Para Celina com Amor, por Cris Pérez, capítulo 5. Um casamento em segredo. Celina e eu ficamos de prontidão por cerca de 2 meses a partir de tudo o que aconteceu. Ela me disse que seu pai continuava a me ver como uma grande ameaça. Abraham se preocupava com que Celina ficasse comigo e eu pudesse convencê-la a sair da banda, e então tudo o que ele tinha feito iria desaparecer. Assim como ele havia dito a Celina. Não importa o quanto Celina discutisse com ele, implorasse ou chorasse para ele não mostrava sinais de desistir do seu propósito. Então, em 2 de abril de 1992, em um quarto de hotel de Corpus, acordei com uma batida na porta. Eu tinha estado com a Celina na noite anterior e passamos a noite em Corpus, porque saímos e era muito tarde. Meu hotel, o Gulf Beach 2, ficava do outro lado da ponte do cais da cidade, e era onde eu costumava ficar quando ia ver Celina. Nos sentíamos seguros em estar em um lugar mais escondido, sendo separados de sua família pela ponte. Na verdade, nenhuma das pessoas com que eu encontrava em Corpus costumava estar do outro lado da ponte com muita frequência. Então eu estacionava meu carro do outro lado para que eu não tivesse que me preocupar com alguém que pudesse ver meu carro e dizer a Abraham que eu estava na cidade de Corpus. Por esse motivo, Celina nunca ficava comigo à noite. Com muita força, Celina sempre cumpriu seu cronograma de apresentação, apesar de seus desentendimentos com o pai. Ela era uma profissional e sabia que a renda e a reputação de sua família dependiam dela honrar os seus contratos que Abraham garantiu para a banda. Eu sabia que Celina tinha que sair de manhã cedo para uma apresentação e ao passo. Em vez disso, eu não tinha que ir a lugar nenhum, então decidi dormir e sair na hora do check-out do hotel. As batidas na porta não paravam. Abri os olhos e olhei a hora no despertador. Passavam alguns minutos das 10. Pensei, deve ser a garçonete batendo na porta. Então eu gritei, não agora, por favor. Sem sair da minha cama, volte mais tarde. O horário de check-out era ao meio-dia. As batidas na porta continuaram com insistência crescente. Volte mais tarde, eu gritei. Você não viu a placa na porta? Por favor. Mas os golpes não paravam. Com muita raiva eu saí da cama e rapidamente vesti meu jeans e espiei pelo olho da porta. Não era a garçonete, era a Celina. Meu primeiro pensamento foi que algo deve ter acontecido com seu pai. Tive dificuldades nesse momento de abrir a porta. Celina, qual o problema? Por que você não está em El Paso? Já está em cima da hora. Senti o corpo dela tremer contra o meu. O que aconteceu? Ela chorava tanto que não conseguia responder. Eu apenas a abracei para dizer que eu estava ali e estava com ela. Então, Celina sentou-se e começou a me dizer que ela não podia mais se separar de mim. Não quero que ninguém nos impeça de ficarmos juntos, disse ela. Vamos nos casar agora. Sem sair de perto dela, eu me espantei e olhei para ela e disse, espera um momento. Eu te amo, quero estar com você. Você sabe que eu quero me casar com você todos os dias. Mas por que temos que fazer isso agora, assim, tão depressa? Não tem outro jeito, disse ela, e começou a chorar novamente. Temos que nos casar em segredo. Eu estava totalmente confuso. Por um lado, eu sabia que ela estava certa, porque não tinha outra forma da gente ficar junto. Por outro, eu me preocupava com as coisas que ela teria que desistir ao fazer isso. Eu queria muito me casar com Celina, mas também entendi, por estar com Celina e ver como ela reagia quando via uma cena de casamento em um filme ou uma fotografia de uma noiva, o quanto ela ansiava por aquele momento glorioso do dia do casamento. Ela sempre falava sobre o que faria planejar o seu casamento, cada detalhe, até os convites, o bolo. E se nos casássemos em segredo, isso nunca aconteceria. Não, eu disse a ela. Eu não quero me casar secretamente de todos, não quero me casar em segredo. Podemos pensar em outra maneira de fazer isso. Vai levar algum tempo que seu pai se acostume com a ideia. Ele nunca vai entender, ela respondeu. Você viu como ele é. Eu continuei resistindo, quando na verdade eu estava apavorado de que nos casássemos imediatamente sem aquela cerimônia de conto de fadas. Celina sempre se arrependeria do nosso relacionamento. Você sempre quis um casamento, eu lembrei ela, acariciando seus cabelos e puxando-a para perto de mim. Eu não quero que você perca aquele vestido branco, que você tanto sonha, damas de honra ou as flores. Você sonhou tanto com isso toda a sua vida. Você quer estar cercada de toda a sua família. Você quer que seu pai vá com você à igreja e entregue você a mim. Celina me interrompeu parando no caminho. Isso nunca vai acontecer, Cris. E quando ela disse isso, eu acreditei nela. Tudo bem, eu finalmente disse. Nada no mundo me faria mais feliz do que casar com você, Celina. O que temos que fazer? Nós vamos a um juiz civil e nos casamos, respondeu ela. Podemos fazer isso agora mesmo. É a única maneira de eles nos deixarem em paz, Cris. Então podemos assim ficar juntos. Ok, eu disse. Vamos nos casar. Eu não podia acreditar que aquelas palavras tinham saído da minha boca. Casado eu tinha apenas 22 anos, mas o que eu mais queria fazer era casar com a Celina, porque ela estava certa. Nós nos amávamos e não havia como ficarmos juntos, a menos que estivéssemos casados. Abraham não poderia nos impedir de nos vermos se fôssemos casados legalmente. Eu adoraria essa palavra marido.
Quando olhei para Celina e disse novamente, vamos nos casar. Eu nunca vou esquecer o sorriso da Celina. Quando eu disse isso para ela, eu podia sentir toda a pressão e estresse deixando o seu corpo. E ela olhou para mim enquanto eu estava me vestindo para ir ao juiz. Tudo que eu tinha que vestir era uma camisa e uma calça jeans. Celina estava de saia e botas. Você não poderia estar usando nada melhor, Cris, ela me disse timidamente. Em nosso segundo aniversário de casamento, Celina e eu começamos a conversar sobre renovar nossos votos depois de 5 anos. Prometemos um ao outro que teríamos uma cerimônia de verdade. Então Celina comprou um vestido de noiva e começou a recortar fotos de arranjos de flores que ela gostava ou peças centrais para a recepção. Ela até encomendou um livro de registro de casamento com uma capa folhada a ouro. O livro tinha nossos nomes escritos e a data do nosso casamento, 2 de abril de 1992. Eu tinha tudo planejado. Teria sido uma linda cerimônia. Meu coração se parte até agora quando eu penso nisso. No tribunal do condado, Celina assumiu e tudo o que eu tinha que fazer era agradá-la. Eu não estava nervoso, mas me senti um pouco atordoado, como se estivesse em choque por ter tomado uma decisão tão precipitada. Uma decisão que, sem dúvidas, teria consequências que eu ainda poderia ter que prever. Eu nunca saberia o que fazer, mas Celina continuou fazendo perguntas aos funcionários da recepção, que explicaram todos os requisitos para ela. Tivemos a sorte que o funcionário abriu uma exceção quando se tratava do tempo necessário para obter uma licença de casamento. Provavelmente porque todos em corpo saberiam quem era Celina. Pagamos o que tinha que ser pago, assinamos os papéis necessários e depois nos colocamos na frente do juiz de paz, que disse algumas palavras. Mais tarde, ele simplesmente nos disse, casados. Pronto, nos casamos. Foi louco. Eu não podia acreditar que Celina e eu estávamos casados. Nós realmente estávamos naquela sala fazendo nossos votos de casamento. Esses momentos passaram tão rápido, porém eu sabia que o que eu sentia por ela naquele exato momento seria o que eu sentiria por ela para sempre. Por mais que eu tivesse pensado antes sobre o casamento, no qual, para dizer a verdade, eu não tinha pensado muito, dada a minha própria história familiar, eu sentia com grande certeza que lembrar daqueles votos de casamento sempre seria uma espécie de vínculo que nos manteríamos juntos. Nenhum de nós se importava em estar ali sozinho, nós dois, diante do juiz de paz, nem o fato de sermos tão jovens. Todo o resto, até mesmo os pensamentos de Celina sobre o casamento que ela estava desistindo e todas as suas preocupações sobre o pai e a banda, foram pela janela. Nós estávamos apaixonados, nós somos felizes. Ninguém mais poderia nos separar, isso era tudo o que importava. A melhor parte do dia foi o momento em que saímos do Tribunal de Justiça de mãos dadas, com os ombros roçando no outro. Em vez de ter que ficar separados em público, foi uma sensação tão maravilhosa, embora eu continuasse pensando no que Abraham faria quando soubesse da notícia. Celina e eu estávamos muito confortáveis com a nossa decisão, felizes em saber que finalmente tínhamos começado oficialmente nossa vida juntos. Tínhamos toda a intenção de viver felizes para sempre. Ninguém poderia nos separar agora. Depois do casamento, fomos direto do Tribunal de Justiça de Corpus para o apartamento do meu pai, em San Antônio, onde peguei algumas coisas. De repente, San Antônio parecia um lugar seguro, já que Abraham estava em Corpus e não estava pronto para confrontar a família de Celina e dar a notícia a eles ainda. Fora isso, não tínhamos nenhum plano. Enquanto estávamos no carro, Celina e eu conversávamos sobre o que Abraham poderia fazer e o que aconteceria se ele decidisse acabar com a banda. Isso não vai dar certo, disse Celina. Vai mudar. Qualquer coisa que decidíssemos a partir de então, desde morar em Corpus, San Antônio, até como ganhar a vida, dependeria de como Abraham reagiria ao nosso casamento. Sabíamos que realmente não poderíamos tomar decisões de qualquer tipo até que falássemos com ele. De vez em quando, Celina e eu nos desviávamos da nossa conversa lógica devido à constatação do que havíamos feito. Estávamos casados mesmo. Era quase como ter uma experiência de separação, porque de uma forma muito estranha, podíamos nos ver dentro de um carro e de fora sem realmente acreditar que estávamos vendo um jovem casal loucamente apaixonados em lua de mel. Tínhamos acabado de fazer algo tão importante, um ato que mudaria nossas vidas para sempre. E ainda estávamos um pouco atordoados porque não sabíamos como os outros iriam reagir. Somos casados? Perguntou um de nós. Sim, nós estamos casados. O outro respondeu em voz alta. E então nós dois rimos até as lágrimas escorrerem pelo nosso rosto. Ao mesmo tempo, tivemos o cuidado de não imaginar o que Abraham ou Ebi poderia estar dizendo ou fazendo naquele momento. Eu tinha certeza que, vendo que Celina não apareceu, eles teriam que cancelar a apresentação e ir ao passo, e também sabia que eles deviam estar muito preocupados. Sem saber onde ela estava ou o que estava fazendo, se estava ferida ou não. Provavelmente presumiram pior. Afinal, Celina nunca faltou ou se atrasou para um compromisso de trabalho, até aquele momento.
Ela sempre foi muito profissional, mas fugir para se casar comigo foi a maneira de Celina afirmar sua independência, dizendo ao pai: chega. Faltava apenas 2 semanas para seu 21º aniversário e ela estava pronta para afirmar a sua independência como mulher. Celina e eu continuamos expressando nossa preocupação em voz alta sobre o que faríamos se Abraham acabasse com a banda de Los Dinos. Mas eu realmente não achava que isso poderia acontecer. Ficou claro que Abraham não iria se livrar de tudo o que ele trabalhou tanto para conquistar. Eu não sabia que papel eu poderia desempenhar na banda, mas também não me importava. Eu poderia continuar fazendo o que estava fazendo, tocando em San Antônio e ganhando meu próprio dinheiro. Eu já havia enfrentado Abraham antes e estava disposto a fazer isso novamente. Meu pai tinha visto Celina algumas vezes, geralmente apenas em suas apresentações. Quando ela vinha me ver em San Antônio, às vezes íamos ao apartamento, mas geralmente durante o dia, quando meu pai estava trabalhando. Ainda assim, ele gostou dela. Disso eu tinha certeza. Celina tinha aquela característica de fazer poucos minutos depois de vê-la, todos se sentirem como se conhecesse ela desde sempre. Ela já estava brincando e fazendo rir, incluindo na conversa, fazendo com que as pessoas se sintam bem. Ela estava extremamente nervosa que tínhamos que contar ao meu pai o que tínhamos feito, e eu também estava. Quando entramos no apartamento, meu pai disse: "Ei, o que está acontecendo?" E eu falei: "Nada de especial." Fui para o meu quarto para começar a fazer as malas, tentando descobrir como que eu ia contar isso a ele. Enquanto isso, Celina provavelmente estava na sala. Quando cheguei ao meu quarto, com meu pai atrás de mim, não consegui ver ela em lugar nenhum. Estranho, eu pensei, até perceber que Celina realmente estava muito nervosa. Mesmo conhecendo-a tão bem quanto eu, sempre me surpreendia quando eu via ela nervosa, porque no palco ela era praticamente outra pessoa. Confiante, emocionalmente, independente, atraente e até arrogante. Ela sempre se preocupava com as pessoas que vinham ouvi-la cantar. Às vezes, ela olhava para os bastidores do auditório e, se houvesse uma grande plateia, ficava nervosa ao ver a multidão. Por mais popular que se tornasse, no entanto, ela estava no palco sobre os holofotes. Celina deu às suas performances cada gota de seu entusiasmo e energia. Comecei a tirar as roupas do armário e enfiá-las em uma sacola. Meu pai estava ali parado, olhando para mim e disse: "O que está acontecendo?" Ele me perguntou. Meu pai me viu cometer mais de um erro, geralmente relacionado a carros ou álcool. Em várias ocasiões ele veio me resgatar. Eu não sabia o que dizer pela expressão dele e agora estava realmente preocupado. Eu tinha feito uma coisa estúpida? Eu disse a ele: "Nada, pai, está tudo bem." "O que vocês fizeram?" Eu não podia nem dizer: "Olha, nós somos casados." Não foi algo que veio facilmente para mim. Como alguém vai se manter em um relacionamento em segredo e anunciar ao mundo que de repente estão casados? "Sim, nós nos casamos." Eu repeti. "Ainda não entendo", disse meu pai. "Celina e eu vamos nos casar." Eu finalmente consegui dizer a ele, e ele disse: "O quê?" Eu tinha um assento no meu quarto onde costumava praticar violão. Então meu pai sentou bem devagar naquela cadeira e moveu a cabeça de um lado para o outro. Eu sabia que isso não era exatamente uma má notícia para ele, mas também não era uma boa notícia. "Droga", disse ele. Meu pai, que estava sempre pronto para uma conversa, ficou sem palavras. Enquanto eu olhava para ele, eu sabia o porquê. Depois de um casamento fracassado, depois de lutar para estabelecer relacionamentos com crianças com as quais nunca havia morado antes, meu pai sabia que casar jovem ou casar em qualquer idade não era sempre um conto de fadas. "Meu Deus", disse ele. "Por que Abraham teve que fazer isso, até fazer com que isso acontecesse? Mas e agora, o que vai acontecer?" "Está tudo bem, pai." Eu o tranquilizei. "É uma coisa muito boa, está tudo bem." Um movimento súbito na porta me fez olhar. Celina estava ali, olhando para dentro. Seus olhos arregalados, tão arregalados que sua expressão era quase cômica. Meu pai olhou para trás e se levantou lentamente quando viu Celina. Ele deu alguns passos em direção a ela e Celina se jogou em seus braços, e ele a abraçou com força. Conversamos muito com meu pai e depois fomos para a casa da minha mãe. Não sabíamos exatamente onde íamos passar a nossa lua de mel. Será que passaríamos a noite na casa da minha mãe? Não importa, estávamos ali, casados, felizes, prometendo amar e respeitar por toda a nossa vida. Nada mais e, obviamente, nada menos que isso. De qualquer forma, fomos lá e dei a notícia para minha mãe e meu padrasto. Mais uma vez tive dificuldade de pronunciar as palavras. "Mãe, nós fizemos isso." Eu olhei para ela e ela disse para mim: "Fizeram o quê?" "Sabe, mãe, aquela palavra com C." Embora eu tinha tido muita confiança com a minha mãe, Celina devia ter ficado muito nervosa por estar lá também, porque de repente ela disse: "Tenho que ir ao banheiro", e saiu correndo. Minha mãe e meu padrasto reagiram à notícia da melhor forma possível. Eles sabiam o quanto estávamos apaixonados e ficaram felizes em saber que nos casamos. Mas ambos achavam uma pena que Celina e eu tivéssemos sido forçados a nos casar tão jovens e em segredo.
Finalmente, quando estávamos na cama naquela noite, Celina e eu conversamos sobre o que poderia acontecer a seguir. Nós concordamos que ela iria morar em um apartamento de Celina que estava em Corpus. Ela usava como uma espécie de estúdio para seu hobby de design de moda. Contando que seu pai não nos incomodasse, moraríamos lá. Você vai voltar à banda, disse Celina. Eu estava me perguntando e me assegurando ao mesmo tempo. Não, eu disse a ela, nem pense nisso. Depois de tudo o que aconteceu, não sei se eu tinha cabeça para suportar o pai dela e a banda. Não tenho intenção de enfrentar essa situação novamente. Ela se sentou na cama ao meu lado. O que você disse? Não será assim? Você sabe o que pode acontecer, Celina. Nenhum de nós sabe o que Abraham fará. O que eu disse a ela não agradou, mas era verdade, eu não estava disposto a largar o que estava fazendo para voltar correndo para a banda. Eu já estava convencido de que estava trabalhando melhor sozinho do que na banda. De repente, o telefone da casa da minha mãe tocou. Era Ibi. A família estava tentando encontrar Celina o dia todo. Ela disse a eles que estávamos casados. Se fosse hoje, é claro, todo mundo estaria tweetando e blogando para comentar sobre isso. Mesmo sem tudo isso, a notícia do nosso casamento foi se espalhando diante de tudo o que estava acontecendo. Funcionários do Tribunal de Justiça podem ter dito a seus amigos: Ei, adivinha o que aconteceu? Celina estava aqui e se casou. Até algumas estações de rádio que transmitiam a notícia também estavam ligando. Celina ficou pálida quando começou a conversar com o irmão dela e percebeu que todos em sua família já sabiam de nosso casamento. Então, de repente, algo que seu irmão disse a fez rir. Era um bom sinal, pensei, quando meu estômago começou a voltar ao normal. De repente, Celina me entregou o telefone. Ibi quer falar com você. Minha primeira reação foi dizer não, mas Celina olhou para mim com aquele olhar dela e eu sabia que não tinha escolha. Ibi compartilhava uma qualidade de Celina. Eles tinham a habilidade de deixar alguém desarmado segundos depois de iniciar uma conversa. Não importa quão oposta fosse a sua posição. Foi isso que ele fez comigo. Assim que peguei o telefone, Ibi disse: Bem-vindo à família, irmão. E começou a rir muito, até me fazer rir também, porque toda a situação parecia tão surreal. Além disso, Ibi e eu tínhamos começado a ser amigos muito antes de eu me envolver com a irmã dele. Por mais que eu quisesse estar com ele, por mais que eu quisesse segurar a raiva porque todos na banda viraram as costas para mim, quando ouvi essas palavras de Ibi, minha raiva se derreteu. Ela desapareceu. Conversamos mais um pouco, então Ibi se desculpou. Ei, sinto muito pelas coisas que têm acontecido do jeito que aconteceram. Ele me disse. Mas agora está tudo bem. Você é casado e será o melhor. Você estará de volta à turnê com a gente, certo? A pergunta me pegou de surpresa. Bom, eu disse, tentando pensar além das surpresas que continuavam chegando. Todo mundo quer que você volte. Quem mais poderia tocar a guitarra além de você? E seu pai concorda com isso? Eu perguntei. Ele terá que aceitar, disse Ibi. Agora ele está um pouco chateado. Ele não gostou muito da novidade, mas vai se acostumar com a ideia. Claro que não era exatamente o que eu gostaria de ouvir, mas o que mais eu poderia esperar? Ok, eu disse. Se você disser que está tudo bem, eu volto. Então eu digo. Diga à minha irmã que eu a amo muito e eu quero ver vocês em breve. Bem-vindo à família, cunhado. Nós dois rimos novamente, então eu desliguei. Celina estava ouvindo tudo, é claro. Se antes estava feliz, agora ela estava fascinada. Tudo estava se encaixando exatamente como ela esperava. Voltamos a nos deitar abraçados, ainda pensando na grande sorte que tivemos. Havíamos nos encontrado, nós nos amávamos muito, provamos que nosso amor era muito mais forte que qualquer obstáculo que eles colocavam em nosso caminho.